Um dos grandes problemas do mundo, sobretudo do nosso país, do Brasil, são os fenômenos do crime e da violência. A violência é um elemento interno, interior, íntimo ao ser humano. Ela é resultado de uma série de outras questões, não são necessariamente um problema atávico, não é da genética apenas, é biopsicossocial. A violência ela pode ser aprendida, ela depende de circunstâncias do meio e de comportamentos que são aprendidos e sorvidos, desenvolvidos, treinados ao longo da vida, formas de reagir que se impõem às pessoas. No mais, apesar desse conteúdo que temos, de uma certa agressividade que pode ser controlada ou não, tanto pelo controle formal quanto informal, pelas leis que nós criamos, quanto pela moral, pela ética, pelos costumes que a sociedade desenvolve, que a sociedade estrutura, temos variantes e variações da violência. A violência é, portanto, um comportamento humano e que expressa também tanto da nossa animalidade biológica, dos nossos instintos, dentre eles os instintos de preservação da vida, de reação a uma violência sofrida, e, por outro lado, há um aspecto de racionalidade e todas esses anteparos, todos esses bloqueios, todos esses limites que impõem e colocam para nós a necessidade de doutrinar, de adequar esse ser humano para uma ação não violenta, para que haja um controle, uma mitigação dessa violência. O crime, por sua vez, que é também um resultado de um comportamento humano, objeto de estudo da criminologia, dentre outros mais, é um fenômeno. Esse fenômeno tem raízes multifocais, multifatoriais. O crime não acontece apenas e tão somente por uma única razão. Não tem como sua causa uma única origem. O crime, já se sabe disso ao longo da história do estudo desse fenômeno em suas várias vertentes e correntes de pensamento. Dentro da criminologia se chegou a majoritariamente entender que o crime é resultado de uma ação humana contra a lei, contra as normas, que viola e que causa dano a outras pessoas, a uma vítima, ou a vítimas, ou a sociedade, e que tem como razão de ser, como causa da qual o crime é o efeito, múltiplas razões. Então, o crime é multifatorial, né? O resultado, o fenômeno crime, ele tem como causa múltiplos fatores. Dentre eles, nós podemos apontar vários, desde a desorganização social, passando por alguns elementos de ordem genética, de ordem comportamental, pela questão social, sociológica, pelas anomalias, pelas anomias, por outros aspectos de ordem econômica até, muitas vezes, socioeconômicas, pela própria formação do ser humano, pelo processo de socialização inadequado, indevido, imperfeito, incorreto. Enfim, são vários os elementos que entram, são várias as variáveis que se conjugam para que o fenômeno chamado de crime ocorra. O Brasil, com 60 mil homicídios por ano, com dados do último anuário da violência,
mostra o quanto nós temos a caminhar no combate a este malefício, a este mal social que é o crime. Como acabei de dizer, não é fácil porque ele é multifatorial. Portanto, da mesma forma, cabe ao poder público e à sociedade buscar mecanismos de prevenção, de controle e de combate ao crime, também multifatoriais, estratégias múltiplas de combate, de prevenção e de ataque, de resposta aos crimes, para que a sociedade tenha uma certa ordem, uma certa paz. Obviamente que há muitas críticas e escolas dentro do pensamento criminológico que tendem a fazer a defesa do abolicionismo da pena, a mostrar as mazelas dos sistemas de direito e dos sistemas penais, dizendo que eles não resolvem nada, que por isso deve-se ter um direito penal mínimo, ou que se devam abolir penas e abolir até mesmo o próprio sistema judiciário penal, com a inexistência ou a minimização das prisões, a troca por outras medidas alternativas, outros modos de composição de conflitos, e há quem pregue mesmo o abolicionismo total das penas, o abolicionismo dos sistemas punitivos, que eu acho muito uma tendência e uma proposta perigosíssima para um mundo violento como o nosso. Chega a ser até pueril. Ainda assim, o desafio do ser humano e dos sistemas políticos é encarar o crime como um fato humano que é tanto individual quanto social, independentemente das vertentes e das análises que se possa fazer acerca do objeto, que é o crime, e do fenômeno, que é o crime, e da violência humana, que é, por assim dizer, um dos elementos que detonam o fato criminoso. Independente disso, independentemente das críticas, o que não se pode deixar de fazer é buscar alternativas, meios, sistemas, métodos, procedimentos para diminuir ao máximo ou para prevenir a prática, o acontecimento dos eventos criminosos. O mundo todo perde com o crime. A sociedade brasileira perde vidas, perde liberdade, perde paz, tranquilidade, harmonia social a partir das mazelas deste nosso sistema e do descontrole para com o fenômeno da criminalidade. É de se ressaltar também que em lugar nenhum do mundo, nenhuma sociedade zerou o crime. Não existe sociedade sem crime. O que existem são sociedades, países, nações, organizações sociais, grupamentos, onde as taxas de criminalidade, as ocorrências criminais são baixas, são pequenas, trazem pouco malefício à sociedade, causam transtornos mínimos. E há sociedades hipercriminais, como a nossa, como as latino-americanas de um modo geral, as sul-americanas e as africanas, alguns povos cujo império da lei não foi capaz, de dar uma resposta ampla a todos os fatores criminógenos, e por isso perdem-se vidas e vive-se num estado de constante medo ao crime. Era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero vocês no próximo. Vamos refletir um pouco sobre isso. Até mais.